Saudações amigos, com vocês, Cristiano, no canal Russificando e no canal do Camarada Comissário. Hoje estou aqui para falar de um tema muito polêmico, que diz respeito à partida de futebol entre a Rússia e a Bélgica, quando algumas pessoas em redes sociais, pessoas que normalmente querem bancar de muito entendido sobre alguma coisa, acusaram a Rússia de racismo, simplesmente porque os seus jogadores não ficaram de joelhos. Mais do que isso, vaiaram a atitude. Só para vocês terem uma ideia da gravidade do assunto, quando fizeram a entrevista com o Cherchesov, que é o técnico da seleção russa, ele que a propósito é osseta, os ossetas que são uma minoria da minoria, os ossetas, um dos ossetas mais famosos do mundo, se não o mais famoso, Djugashvili Iosif Vissarionovich, mais conhecido como Stalin. Quer dizer, os ossetas são uma das centenas de nacionalidades que formam a Federação Russa. Porque sempre que a gente fala em racismo, algumas pessoas acham que só existe uma raça que pode ser discriminada, que são os negros. Parece que essas pessoas esquecem que também há anglo-saxões, eslavos, ossetas, alanos, georgianos, mingrelhos e tantos outros que, se eu vou falar aqui, eu vou ter que passar o vídeo inteiro falando. A mesma coisa também acontece na África. Na África, muita gente diz, não, porque os negros. Né? Só que você não tem os negros na África. Você tem os Hutus, os Tutsis, que hoje, né, pelo menos na Ruanda, preferem se chamar apenas de ruandenses. Você tem os congoleses, zulus, e tantos outros, os etíopes que foram a propósito a primeira nação cristã da África. Então, quer dizer, você tem um leque muito variado. Então, quando uma pessoa diz que a seleção de futebol russa é uma seleção racista, essa pessoa não está fazendo nada mais nada menos do que mostrando a sua ignorância. Porque, a começar pelo fato de que você tem um técnico que não é um russo étnico, você tem brasileiros, tem jogadores de diversas nacionalidades. E isso você percebe até mesmo pelo sobrenome desses jogadores. Você tem jogadores de origem judia, você tem jogadores que são de origem de algum daqueles povos do Cáucaso. Daí aparece um jornalista britânico na BBC, em algum jornal britânico, para escrever que não, como aliás fizeram na Copa do Mundo. Não, a seleção russa é racista porque não tem jogadores negros. Curiosamente, a seleção japonesa também não tem jogadores negros. E eu não vi nenhum tipo de ataques à seleção do Japão. Aliás, a maioria das seleções asiáticas, se não todas elas, também não tem jogadores negros. E nem por isso eu vi algum tipo de barulho ser feito em torno disso. É claro que essas seleções não têm. Por quê? Porque a Rússia não participou do tráfico de escravos. E, na realidade, até teve uma participação, mas uma participação bastante marginal. Como é que era essa participação? Eram negociantes privados que iam até mercados na Itália e compravam escravos negros. E como é que esses escravos viviam na Rússia? Eles viviam acorrentados, carregando bolas de ferro, vivendo em senzalas. Bem, você pode ver a senzala dos negros no Museu do Hermitage de São Petersburgo. Tem uma sala lá chamada Sala dos Negros. Uma sala que talvez seja maior do que o apartamento, do que a casa de muita gente que assiste a esse canal. E muito mais suntuosa, convenhamos, do que a casa ou apartamento das pessoas que assistem a esse canal. E eles vestiam, inclusive, muitas roupas bastante suntuosas, muito provavelmente muito mais suntuosas do que as que você tem no seu guarda-roupas. Ou seja, eles levavam uma vida de dar inveja aos seus irmãos da América Latina e mesmo a muita gente da África, de onde eles saíram. Eram pessoas que eram tratadas como servos de luxo, muitos tinham, quer dizer, acesso a príncipes, a czares, inclusive. O czar, por exemplo, o Tsarevich Paulo, precisamente, que pelo menos até onde eu tenho conhecimento, isso foi quando ele era jovem. Ele tinha um arab, quer dizer, um servo negro. Pedro o Grande chegou também a adotar um arab, ou seja, um servo negro que foi presenteado pelo Império Turco-Otomano. Ele foi estudar na França, voltou de lá formado oficial e inclusive até se tornou um governador de uma província do Império Russo. Quer dizer, essa
coisa de querer dizer que não, porque a Rússia é um país racista, porque tem muito branco, isso é algo absolutamente estúpido. E quando deveria ser, na realidade, o contrário. Porque se países na América têm negros em grande quantidade, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses países traficavam escravos. Isso quer dizer que países como os Estados Unidos traficaram escravos, países como Cuba, né, quando era uma província da Espanha, a Espanha, Portugal, Brasil, quer dizer, todos esses países e suas colônias eles participaram ativamente do tráfico de escravos, do tráfico negreiro. Então, como é que você quer dizer que um país como, por exemplo, o Japão, a Rússia ou a Finlândia são países que praticam a discriminação simplesmente porque na hora de você fazer o seu teste do pescoço você não viu nenhum negro lá? É uma coisa completamente absurda. Mesmo porque a Rússia, hoje ela tem os seus próprios meios de lutar com o racismo. Primeiro, ela possui uma legislação sobre o extremismo. Como é que funciona essa legislação sobre o extremismo? Você chega num fórum de internet, você escreve que todos os brancos têm que ser exterminados, então você vai responder por isso, vai preso. Você defende uma organização terrorista como, por exemplo, o Estado Islâmico, que é proibido no território da Federação Russa, o que vai acontecer com você? Você vai, na melhor das hipóteses, você vai pagar uma multa caríssima. Na melhor das hipóteses. Na pior, você vai para a prisão. Você escreve que todos os negros têm que ser exterminados da face da terra, o que vai acontecer com você? Você vai preso. Você escreve que o Cáucaso tinha que ser varrido da face da terra, você também vai preso do mesmo jeito. Ou seja, é assim que funciona a legislação antirracista. Outra coisa, o país tem muitos eventos que eu, inclusive, já mostrei, até já participei desses eventos e até recebi, inclusive, recebi uma cópia de uma reprodução, convenhamos que é uma reprodução de boa qualidade, de um pintor africano, do festival, por ter produzido uma matéria sobre o festival da Kingo, a organizadora do evento. Inclusive, eu participei do evento, conheci mães russas que têm bebês negros, e quando eu, inclusive, fiz uma entrevista com uma delas, entrevista que infelizmente não está mais disponível, graças, né, agradeçam ao YouTube por isso. E quando eu perguntei, ela disse, não, aqui a gente não tem nenhum tipo de problema com racismo. Ela tem filhos negros, tem, inclusive o marido dela é negro, e ela comunicou que não teve esse tipo de problema. A mesma coisa falam estudantes de países africanos que estudam na Rússia. Há milhares, eles não milhões. Se você vai para Moscou, principalmente, lá tem a antiga Patrícia Lumumba, que hoje é chamada de Amizade dos Povos, você vai ver você vai ver praticamente o mundo inteiro ali. Por exemplo, eu nunca vi nenhum estudante de Angola na minha faculdade, na época que eu estava na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Isso não quer dizer que a faculdade é racista com o povo de Angola. Não, quer dizer que não tem nenhum programa de convênio. Ou pelo menos não tinha. Eu nunca vi ninguém do Congo, por exemplo, na Universidade Estadual do Piauí. Isso não quer dizer que a Universidade do Piauí seja racista com o povo do Congo. Não, simplesmente quer dizer que não tem nenhum tipo de acordo para garantir que essas pessoas façam intercâmbio. Mas quando eu morava em São Petersburgo, eu vi negros com a farda do exército russo, quer dizer, pessoas que foram se formar oficiais, que foram se formar pilotos, comandantes de embarcações lá em São Petersburgo, quer dizer, na Rússia, que algumas pessoas insistem em dizer que é um país racista. Conheci oficiais das Forças Armadas de Angola, que inclusive aparecem em um dos vídeos do meu canal, no Dia da Vitória. Eu tenho entrevistas com oficiais de Angola, e inclusive também com oficiais que são mestiços da Venezuela. Oficiais da Marinha. Quer dizer, a Rússia forma a elite intelectual, científica, militar de países da África e da América Latina, e ainda tem alguns verdadeiros, vamos usar aqui os termos corretos,
e ainda aparecem verdadeiros idiotas para dizer que o país é racista simplesmente por conta de uma partida de futebol? E aí, claro, vem a pergunta mais importante. Onde é que está escrito no regulamento da FIFA, ou em qualquer que seja regulamento, que os jogadores têm que ficar de joelhos na hora que a partida começa? Essa aqui é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Outra coisa, algumas matérias publicaram aqui o seguinte, que a Rússia se recusa a participar de protesto antirracista. Peraí, qual foi o protesto antirracista que eles fizeram? Vocês têm certeza de que eles fizeram alguma espécie de protesto antirracista antes do início da partida da Rússia e da Bélgica? Muito curioso, muito curioso. Por que será então que esses guerreiros antirracistas não viram nenhum problema no fato da seleção da Ucrânia conter, bem aqui na parte de trás, duas frases de uma organização de colaboradores de nazistas? Slava Heroyam e Heroyam Slava. Que será que ninguém da UEFA, nenhum desses jogadores, desses combatentes contra o racismo, se incomodaram com o fato de uma camisa de futebol trazer citações nítidas de um movimento de colaboradores de nazistas, que eram os bandeiristas? O que será isso? Então, eu me pergunto aqui se essas pessoas realmente são antirracistas. Se realmente elas pelo menos sabem o que é racismo. O que eu vi na realidade, pelo menos a jogar pelas fotos, também pelos vídeos, foi um gesto de apoio a um movimento extremamente controverso, de autenticidade, de validade duvidosa, chamado Black Lives Matter. Um movimento chamado Black Lives Matter. Black Lives Matter que é uma moda, que não é nenhum tipo de movimento. E isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui quem está dizendo é um ex-Pantera Negra que passou 50 anos preso. Ou seja, um cara que passou 50 anos preso por causa de uma causa política, você não pode dizer que um cara desse é racista. Né? Eu acho que aqui ninguém vai ser estúpido o suficiente para dizer que um cara desse é racista. Quer dizer, ele é um militante ele é um ex-Pantera Negra que passou 50 anos preso por causa da sua militância no movimento dos Panteras Negras. Após 50 anos preso, Jalil Mutanquim afirma que os Estados Unidos evoluíram pouco no combate ao racismo e considera tanto Barack Obama quanto Kamala Harris políticos brancos. Isso aqui é uma matéria do dia 24 de abril de 2021, publicado no Opera Mundi. Temos a entrevista incompleta com ele, inclusive legendada em português, vocês podem encontrar no YouTube. E nós temos outra declaração não menos interessante. A elite do BLM, Black Lives Matter, lucrou com a dor das famílias. Eles estão interessados em dinheiro, não na vida dos negros. April Chapman, assessora da filial do movimento Blacksit, na Geórgia, disse ao Russia Today que as famílias dos negros afetados não receberam nenhum pagamento do fundo. E aí vejam só o que ela diz. Este é um cavalo de Troia. Eles usam situações infelizes, como a morte de Michael Brown ou George Floyd, como desculpa para arrecadar dinheiro. Como vocês sabem, uma quantia enorme foi arrecadada, mas as famílias nunca receberam a indenização pelo prejuízo. Essas pessoas não se importam com as vidas dos negros, com a vida dos negros. Eles apenas usam toda essa situação como um trampolim, como uma oportunidade de lucrar com eles mesmos. Mas quando uma quantia tão grande foi arrecadada, quando ninguém é responsável e não está claro para onde esse dinheiro está indo, nem no nível local nem no nacional, as pessoas têm o direito de começar a fazer perguntas. Anteriormente, o cofundador do BLM, Patrice Han-Callors, anunciou sua renúncia. Ela tomou essa decisão após discussões sobre as finanças do BLM e seu enriquecimento pessoal às custas do fundo. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que é mostrada há muito tempo, inclusive até na mídia russa. Eu vi muita coisa que eu vejo em diferentes fontes de notícias. O problema é que a maioria das pessoas no nosso país, no Brasil, só quer se informar por uma coisa chamada Rede Globo,
ou pela chamada mídia hegemônica, quer dizer, aquela mídia tradicionalmente mostrada e que muitas vezes atende a uma determinada agenda política, a determinados interesses. Mas eu vi coisas que me deixaram boquiaberto. Por exemplo, ativistas do Black Lives Matter que atacaram uma garota branca porque, segundo ela não passou pelo tribunal racial. Quer dizer, você tem que passar por um tribunal antes de usar um determinado estilo de cabelo. É algo muito estranho. Vi recentemente um Twitter de uma moça que ela atacava uma moça brasileira que havia morado na África e fez uma tatuagem da África na costela dela. E essa moça, que inclusive era negra, alegou que isso era um absurdo, que era mestiça, na realidade. Afirmou que isso era um absurdo porque ela não perguntou para nenhum negro se ela podia fazer aquela tatuagem, não sei o quê, sendo que essa moça que fez essa tatuagem, ela morou 7 anos na África. 7 anos na África, quer dizer, talvez ela tenha muito mais para nos contar sobre a África do que essa moça que fez essa postagem cheia de ódio no Twitter. Então, quer dizer, hoje em dia, determinados militantes de certos movimentos sempre estão buscando pretextos para a chamada lacração, para tentar aparecer às custas de desgraças, de tragédias que acontecem e mesmo de problemas sérios, como é o caso do racismo. Agora me diga uma coisa. No que é que o sujeito ficar de joelhos vai contribuir para a luta antirracista? Não existe nenhum tipo de relação entre luta contra o racismo e você ficar de joelhos. A maioria Isso, aliás, diz respeito à realidade dos Estados Unidos da América. Então, quer dizer, talvez para um americano faça algum sentido ele até mesmo fazer parte desse movimento, né? Por ingenuidade, evidentemente. Agora, o que isso tem a ver, por exemplo, com a Bélgica? É uma coisa completamente diferente, até porque a Bélgica hoje, a primeira moça belga que eu conheci era uma moça negra. A moça negra vivia muito bem, um excelente poder aquisitivo, educação. Eu não estou dizendo aqui que a Bélgica é um país excelente com os negros, mas que eles fazem a parte deles de outra forma, que, a propósito, não se limita apenas a ficar de joelhos. Aliás, o próprio capitão da seleção holandesa, ele que a propósito é negro, já afirmou que a seleção da Holanda, por exemplo, não vai ficar de joelhos. Por quê? Porque, primeiro, eles vão para jogar futebol, eles não vão para fazer discurso político ou algum tipo de ativismo político. Eles vão para jogar futebol. Segundo, ele comentou que a Holanda já faz o seu papel na luta contra o racismo. Não faz ficando de joelhos, mas faz de outras maneiras. Não é porque você não dança a música de um determinado movimento que necessariamente você é uma pessoa que não gosta de música. Então isso é um erro que muitos sectários de determinados movimentos costumam cometer. Outra coisa que ele diz, isso aí não tem nada a ver com o contexto político-cultural da Holanda. Esse tipo de atitude, aliás, não foi seguido apenas pela Holanda. A Croácia também afirmou a mesma coisa. Nenhum jogador da Croácia vai ficar de joelhos, até porque eles têm a cultura deles, eles têm as tradições deles, e ficar de joelhos não faz parte delas. No próprio Reino Unido, muitos torcedores vaiaram a atitude de ficar de joelhos. Por quê? Porque isso é uma coisa que também não tem nada a ver com a cultura britânica. Até porque o George Floyd, ele foi morto por um policial americano e não por um policial britânico. É outro ponto. Na Romênia, foi a mesma coisa. Nada de ficar de joelhos, e a Hungria também já afirmou que não vai ficar de joelhos. Porque, afinal de contas, a Hungria não participou do tráfico negreiro, do tráfico de escravos. Então não faz sentido, quer dizer, ela está praticando ali um gesto que está relacionado com a cultura americana e principalmente com um movimento político americano
que no final acabou se mostrando o quê? Acabou se mostrando como um movimento de cabo eleitoral do Joe Biden. Vocês acham que o racismo acabou mesmo nos Estados Unidos? Vocês acham que hoje a política a polícia é generosa e que todos os negros americanos estão vivendo bem? Vai lá para os Estados Unidos para você ver como estão vivendo muitos negros em guetos. Aí cadê o Black Lives Matter nessas horas? Será que é porque eles só tinham peito para protestar contra o Donald Trump, mas aí não protestam contra o presidente atual? Então, a Rússia, ela se deu conta de uma coisa bastante óbvia, que essa história de ficar de joelhos ela não tem nada de luta antirracista, tem a ver com política, com politicagem de um movimento. Lembrando que a Rússia não foi o único país que se recusou a ficar de joelhos, outros países também se recusaram e já disseram que irão se recusar, e em vários outros países, os torcedores também vaiaram essa atitude. Vaiaram essa atitude porque as mesmas pessoas que se dizem antirracistas, curiosamente, não se incomodaram nem um pouco com frases de uma organização de colaboradores de nazistas que estão na camisa de uma das seleções dessa Copa agora que tem lugar na Europa. Então, meus amigos, acompanhem o nosso canal, não deixem de curtir e se inscrevam no Russificando.